bem com vocês? Estão por aí? Deixa eu ver se desligando isso aqui melhor. Acho que fica melhor ligar. Muito bem, então a gente vai recapitulando algumas coisas que a gente viu na aula passada sobre os tipos de agricultura que a gente tem. Então, primeiro, de subsistência, né? Pequenas ou médias propriedades, tem uma mão de obra familiar. As técnicas vão ser rudimentares. Em decorrência disso tudo aqui, da pequena propriedade, da mão de obra familiar, não tem muita gente para trabalhar. Deixa eu virar um pouco a câmera assim. Aí. Então, a pequena ou média propriedade, uma mão de obra familiar, não tem muita gente para trabalhar nessa propriedade. Técnicas rudimentares, né, que não fazem um bom uso do solo, fazendo a coivara, que é uma técnica para atacar fogo no pasto ou nas culturas anteriores, vai acabar tendo uma produtividade baixa, né? E também tem o caso da policultura, né, que tem um certo escambo da produção, né? Então, essa agricultura de subsistência é a agricultura que é feita por agricultores locais para a própria subsistência, para a própria vivência, né, para eles conseguirem sobreviver, e acabam produzindo um excedente mínimo ali para que haja um escambo entre os produtores locais, entre os produtores do arredor. Tá? A jardinagem, então, pequena propriedade, também pequenas ou médias propriedades, mão de obra familiar, também com técnicas rudimentares, técnicas ancestrais. No entanto, vai ter uma boa produtividade, porque aqui eles fazem, apesar das técnicas rudimentares, eles têm um cuidado maior com a produção e com as técnicas que eles empregam nessa produção, né? Então, basta tu lembrar do jardim da avó, né? Que tem um cuidado da tua avó ali todo dia, ela aduba as plantas dela com, sei lá, fertilizantes orgânicos, né? Dá carinho, dá afeto, dá amparo, né? Cuida, rega todo dia, etc. Então, devido ao cuidado que tua avó tem, ela acaba tendo uma boa produtividade. O jardim da tua avó é bonito, né? Então, uma boa produtividade. Então, uma diferença da subsistência e da jardinagem, né? A plantation, então, é uma agricultura colonial, que a gente pode chamar de colonial, né? Foi empregada desde lá por Portugal e Espanha, desde a época da colonização, né? Do sul dos Estados Unidos também, que é uma agricultura baseada na grande propriedade, né, em latifúndios, grande propriedade de terra, para que haja grandes monocultivos, tá? Então, o cultivo de um tipo, de um gênero agrícola apenas, né? No caso do sul dos Estados Unidos, o algodão. Tá? Já assistiu aquele filme do Quentin Tarantino lá, Django, né? Então, mostra as grandes propriedades de algodão, né? No caso do Brasil, no Nordeste do Brasil, cana, né? No caso do Haiti, do México, cana também, né? Então, também vai empregar técnicas rudimentares, é uma agricultura colonial que vem desde a época da colônia, mas que tu ainda vê resquícios hoje em dia no Brasil, tá? E na América Latina como um todo. Uma mão de obra de baixo custo, a mão de obra de mais baixo custo que a gente tem é a mão de obra escrava, né? Que hoje em dia não existe mais, né, pela lei. No entanto, ainda é praticada, né? As pessoas acabam sendo escravizadas por dívida, adquirindo uma dívida e fica lá anos e anos e anos até pagar sua dívida antes de, sei lá, conseguir ser liberta por algum órgão público e etc. Eu falei isso para vocês na semana passada, expliquei como é que se dá essa escravização por dívida, né?
E, em geral, né, no Brasil, por exemplo, são cultivados gêneros tropicais, né, banana, cana, cacau, e etc. Então, ali, ó, onde? Brasil, sul dos Estados Unidos, Rússia, África, América Latina, né? Todos, em geral, tudo que é produzido nas plantations, nessas localidades aqui, é para exportação, ou seja, são commodities, são gêneros agrícolas com baixo valor agregado, né? Não, é um gênero agrícola puro, digamos assim, um gênero agrícola, né? Um produto do setor primário, né, primitivo, né? Então tu vai vender a soja bruta, né, a soja sem nenhuma alteração ali. Tu vai vender a laranja, né? Vai vender, sei lá, milho. Tu vai vender trigo, né? O grão como um todo ali, né? Por que os outros países compram, principalmente os países europeus e dos Estados Unidos, compram essas commodities? No caso, compra trigo, milho e soja para fazer ração para gado. Daí passa por um processo industrial e revende de novo para os países subdesenvolvidos mais caro daí, né? Por que os Estados Unidos compram laranja? Por que a Europa compra laranja? Para fazer suco de laranja. Daí revende o suco de laranja mais caro do que pagou a laranja, né? Porque passa por um processo industrial. Certo? Dúvidas, angústias, lamentações, objeções? Creio que não, né? Isso tudo vocês já copiaram semana passada, então eu vou apagando aqui. E a gente vai para a próxima, que daí é o número 4, que é a agricultura comercial. Então, número 4, agricultura comercial. Então, essa agricultura comercial, ela é localizada numa grande ou média propriedade, tá? Numa grande ou média propriedade. Aqui vai haver, claro, grande e média propriedade. Vai depender do que vai ser produzido, vai depender de quem vai produzir, vai depender do local onde é produzido, né? Então vai variar sempre de uma grande e média propriedade. Às vezes vale mais tu ter várias médias propriedades de determinadas coisas do que uma grande propriedade. Às vezes vale mais tu ter uma grande propriedade só. Então depende muito do que vai ser produzido e aonde vai ser produzido, tá? Então, agricultura comercial, tá? A gente tem técnicas modernas aqui. Técnicas modernas, ou seja, a agrotecnologia. Aqui, ó, agrotecnologia. Que é aquela propaganda da Globo lá, o agro é tech, o agro é tudo, o agro é pop, o agro é não sei o quê, o agro é não sei o que lá. Então, o que é essa agrotecnologia? Deixa eu fazer assim. Então, aqui, ó, a gente tem os agrotóxicos,
os agrotóxicos, a gente tem os maquinário agrícola e a gente tem uma mão de obra qualificada e a gente tem os organismos modificados geneticamente. Tá? Então, ó, claro, quando tem agrotecnologia, né, o agrotóxico foi uma coisa que se desenvolveu com a agricultura moderna, pós anos 70. Ali, né? Então, até os anos 70, o tipo de agricultura que se fazia era praticamente uma agricultura baseada lá na agricultura de subsistência, baseada na jardinagem, baseada na plantation. Né? Não se tinha técnicas modernas de cultivo. Então, os agrotóxicos, como é que foi a descoberta dos agrotóxicos? Vocês estão aí? Estão tudo bem com vocês? Ninguém falou nada? Está todo mundo aí? Ah, falaram aqui no chat. Bom dia, bom dia. Brasil vende a laranja para os Estados Unidos, compra o suco de laranja, bagagem de laranja também, e compra muito mais caro. Né? Tá, mas enfim, vocês já se perguntaram da onde veio o agrotóxico? Como é que surgiu isso? Tá. Então, como vocês não me respondem, né, isso é praticamente um monólogo. Os agrotóxicos eles surgiram no período pós-guerra, ali, no período da pós-Guerra Fria, depois da Guerra do Vietnã, depois da Guerra das Coreias, etc. Por quê? Porque a Europa tinha muita indústria química, indústria que fazia bomba, indústria que fazia arma e etc. E depois do período pós-guerra, os estados nacionais assinaram várias declarações, vários acordos, falando, não, ó, não vamos mais resolver nossas divergências, nossos problemas pela guerra, vamos resolver, né, diplomaticamente. Então, não tinha mais por que se produzir tanto armamento e tanta bomba química, né? Então tinha, por exemplo, na Guerra do Vietnã foi utilizado aquele agente laranja que o exército dos Estados Unidos derramava com helicópteros, com aviões e tal, para deixar as terras do Vietnã inférteis. Tá? Então, peraí que fala alguma coisa aqui no chat. Meu, formado na minha cabeça estranho, né? Eu estava parando para ver agora, será que é nóia ou é assim? Parece uma casa. Parece que eu tenho um calombo aqui no meio. Ou será o cabelo? Isso tem a ver com a Revolução Verde, total a ver com a Revolução Verde. Tá? O lance dos agrotóxicos. Porque essa agricultura comercial, essa agricultura moderna se desenvolveu com a Revolução Verde. Mas a gente vai falar da Revolução Verde logo, logo. Tá? Então, a indústria química, sobretudo a indústria química da Europa, não tinha mais não tinha mais mercado para ela, para fazer bombas e etc. Então, uma parte dessa indústria foi para o ramo farmacêutico. Um exemplo é a Bayer, né? Quer dizer, a Bayer ela é do ramo químico em geral. Mas, enfim, uma parte dessas indústrias foi para o ramo farmacêutico. Um exemplo é a Bayer, né, que patrocina lá a Bayer, Bayer de Munique, Bayer não sei o quê, time europeu lá, time da Alemanha. Então, a Bayer, antigamente, antes de 1970, aqui, fazia bomba. Né? Enfim, outras indústrias foram para o ramo, continuar no ramo químico, né? Pararam de fazer bomba, mas daí começaram a fazer tinta, começaram a fazer solvente, etc. E uma parte dessa indústria foi para o ramo da agrotecnologia,
Bayer, além de fazer remédio e fazer fazer remédio, ela também faz agrotóxico. Daí, enfim, tem outras empresas ali, a Dupont, a Monsanto e etc. Todas essas empresas faziam bombas, né? Faziam química voltada para a guerra, né? Voltada para armamento. E hoje elas estão no ramo, né, da alimentação, digamos assim, né? No ramo da agricultura, produzindo agrotóxicos. Então, os agrotóxicos surgem por essa readequação da indústria química no período pós-guerra, certo? Outra coisa, maquinário agrícola. Então, né, com a agrotecnologia, hoje em dia tu consegue produzir muito mais coisa, muito mais alimento, utilizando máquinas do que tu utilizar a mão de obra de outras pessoas, por exemplo. Tá? Só que essas máquinas elas precisam ser comandadas por determinadas pessoas. Então, por isso, tu vai precisar de uma mão de obra qualificada para operar essas máquinas. Vocês já foram lá naquela parada de esteio lá, como é que é o nome? Esqueci o nome, cara. A Expo Inter. Já foram na Expo Inter? Já. Chegaram a entrar em alguma colheitadeira, em alguma roçadeira dessas da John Deere, que são tipo uns tratores gigantescos, assim. Alguém já entrou numa dessas? Pois é, Isadora. E como é que era o painel dessas colheitadeiras, dessas roçadeiras? Era gigante, com um monte de botão. Sim, ó, eu fui há muito tempo. Bom, então essas colheitadeiras, essas roçadeiras e tal, da John Deere, que são enormes e tal, o painel delas tem um monte de botão, tem um monte de botão, é imenso, etc. Para te operar aquilo ali, é óbvio que tu vai precisar fazer um curso. Né? Para operar o maquinário, tu vai precisar de um curso. Então, está se qualificando. Por isso que quem vai operar essas máquinas é uma mão de obra qualificada. Tu vai precisar fazer um curso para operar aquelas máquinas. Então, se tu faz um curso, se tu investe na tua vida profissional, a tua mão de obra o teu custo de mão de obra vai aumentar, né? Então, além de tu ser uma mão de obra qualificada, tu é uma mão de obra assalariada e bem assalariada. O operador da máquina ele vai ganhar bem. Além disso, dessa mão de obra qualificada do operador da máquina, a agricultura comercial investe lá, vai chamar um engenheiro agrônomo para trabalhar nessa propriedade, vai chamar lá, um geógrafo para ter o controle do relevo, para ter o controle dos mananciais, das nascentes que tem naquela propriedade, para fazer, sei lá, para calcular, sei lá, o pH da terra, se bem que o agrônomo também faz isso. Vai chamar uma outra pessoa lá, um químico, para saber qual o melhor agrotóxico em determinada época do ano, qual a melhor época de aplicar, a melhor época de deixar sem, a melhor época, sei lá, se vem uma praga lá, qual o melhor agrotóxico para utilizar para aquela praga, etc. Então, o químico, né, fez uma faculdade, o engenheiro agrônomo fez uma faculdade, o geógrafo fez uma faculdade, né? Então, é uma mão de obra qualificada e uma mão de obra assalariada, e muito bem assalariada, né? Então, e, além disso, né, os agrotóxicos, o maquinário de obra qualificada, a agrotecnologia tem o lance dos organismos modificados geneticamente, OMG, organismos modificados geneticamente, ou seja, os transgênicos, né? Hoje tu vai no mercado e daí tu tem um triângulozinho assim, ó, um triângulo amarelo, né? Um triângulo
no amarelo, nas embalagens, e daí tu tem um negócio aqui, ó, o T, de transgênico. Então, isso significa que um alimento ele é modificado geneticamente, né? Então, por exemplo, tu compra lá um Cheetos, por exemplo. Cheetos é feito do quê? Feito do milho. Daí tu vai ver lá na embalagenzinha lá, tu vai ver no canto lá um Tzinho, um triângulo com um Tzinho, assim. O que significa? Que esse trigo, ele é um trigo que foi plantado, modificado, que ele é modificado geneticamente, né? Então, plantaram esse trigo modificado, né? E, enfim, tem gente que fala que transgênico não causa nada, não causa nenhum mal à saúde humana e etc, que hoje em dia a gente não consegue produzir tanto alimento por causa dos transgênicos. Tem gente que fala que os agrotóxicos também são inofensivos, etc, mas é comprovado. Sobre os transgênicos, eu tenho minhas dúvidas assim sobre se causa mal ou não causa mal. Eu fico meio em cima do muro, assim, não sei. Mas os agrotóxicos comprovadamente fazem mal à saúde. O brasileiro é o país que mais ingere agrotóxico no mundo. A gente ingere 6,2 litros de agrotóxico por ano. Tá? Enquanto a média de um país europeu, por exemplo, é de, sei lá, 2, 3 litros por ano. Tá? Então, a gente é muito mais do que esses países. Deixa eu pensar aqui o que eu estava falando, dos agrotóxicos. Tá? Então, a gente é o país que mais ingere agrotóxico. E é isso aí. Né? Isso aí. E cada vez, né, mais legal ter agrotóxico e produzir com agrotóxico no Brasil. Tá? Então, outra coisa que como tu tem uma grande ou média propriedade, tu vai ter técnicas modernas, tu vai conseguir produzir muito. Então, essa produção aqui, ó, produção em larga escala. Tá? Também aqui, ó, produção em larga escala, essa produção é de commodities, né? Produtos que vão ser enviados para o exterior. Soja, milho, trigo, suco de laranja e por aí vai. Tá? Produção em larga escala. Só que nos países, ó, nos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, essa agricultura, tá ruim essa luz aqui? Assim tá melhor? Acho que tá melhor assim. Enfim, nos países desenvolvidos também se pratica esse tipo de agricultura. Nos países desenvolvidos, primeiro é para alimentar o mercado interno. Mercado interno. Tá? E daí, o que não for consumido pelo mercado interno, daí eles vão vender para o exterior. Daí vai ser vendido. Nos países desenvolvidos, é para alimentar o mercado externo. Tá? Para alimentar o mercado externo. Então, a produção da agricultura comercial nos países subdesenvolvidos é toda escoada para o exterior, né? O que os outros países não querem comprar, daí volta para o Brasil e fica no Brasil, por exemplo, ou fica nos países da América Latina. E quanto aos países desenvolvidos, a produção é toda voltada para o mercado interno.
é muito difícil de se ter, por exemplo, plantation nos países desenvolvidos, sobretudo na Europa, porque a Europa tem aí, os países são muito pequenos, né? Então, ou a agricultura é comercial, voltada para abastecer os grandes centros urbanos ali, sei lá, Londres, Paris, e por aí vai, Munique, Frankfurt, blá, blá, ou é uma agricultura de subsistência das pessoas que moram no campo, né? Dúvidas, lamentações, objeções? Não? Então, vamos seguir aqui. Já que ninguém tem dúvidas, ninguém tem nenhuma dúvida mesmo? Tá, então vamos lá. Revolução Verde. Vamos escrever de verde, né? Revolução Verde. Tá, Revolução Verde. Né? Que, por incrível que pareça, não tem nada a ver com Bob Marley, não tem nada a ver com isso aí, tá? Não tem nada a ver com isso aí. Tá. Então, a Revolução Verde ela acontece no período pós-guerra, como eu estava falando para vocês. Pós-guerra. Por quê? Porque no período de guerra tinha uma preocupação muito grande em resolver o problema dos alimentos, em resolver o problema da fome. Porque, obviamente, no período pós-guerra, os países produziam alimentos, produziam bombas, produziam não sei o quê, a sua indústria era toda voltada para isso e muitas vezes acabava deixando de produzir comida, tá? Então, muitas pessoas passaram fome, né? Os alimentos tinham que ser racionados, etc. Então, tinha a Revolução Verde para solucionar, veio para solucionar o problema fome no mundo. Como? Aumentar a produção de alimentos. Tá? Tá? Então, aconteceu ali na Europa nos anos 50, né? Nos Estados Unidos nos anos 60 e na América Latina nos anos 70. Tá? Aumentando a produção de alimentos para resolver a temática da fome. Tá? Como é que se deu isso? Como é que eles queriam aumentar a produção de alimentos? Então, primeiro, através de novas técnicas agrícolas, novas técnicas de produção, ou seja, a mecanização. A partir de agora, não era mais o cara ir lá capinar um lote, capinar a terra dele e plantar determinadas coisas. Agora ia ter máquinas, a indústria ia investir nisso para fazer máquinas, para que se conseguisse produzir muito mais em menor escala de tempo, em menos espaço e etc. Espera aí que eu preciso espirrar. Fugiu o espirro. Oh! Sensação horrível. Espera aí. Hoje em dia temos como alimentar 14 bilhões de pessoas no mundo e nessa época era menor. Era menor. Então, sei lá, se podia alimentar, sei lá, 6 bilhões de pessoas, 7, não, acho que também é um exagero. Mas, enfim, nessa época se produzia menos comida, né? Enfim, a coisa de supermercado, por exemplo, também não era tão
difundida, né? O lance dos supermercados, por exemplo, foi muito difundido durante a Guerra Fria e pós-Guerra Fria. Porque, por exemplo, na União Soviética, a comida era racionada certinho, né? Tu retirava, tu tinha, sei lá, talões e tu comprava tua comida certinho num determinado lugar do governo lá. E nos Estados Unidos foi que criaram esse conceito do supermercado, do mercado ou do supermercado, enfim, né? Super-homem vai ao supermercado. Né? Tem um livro aí que é esse o nome. O super-homem vai ao supermercado, né? Do Norman Mailer. Quem vai fazer jornalismo é leitura obrigatória. Tá. O que eu estava falando mesmo? Me interromper. Sim, do supermercado. Então, esse lance do supermercado foi uma tentativa dos Estados Unidos de mostrar a fartura do sistema capitalista para o resto do mundo, né? Olha só, nós temos supermercados, nós temos comida disponível a qualquer hora do dia. Daí começou a fazer também os enlatados, né? Porque enlatados surgiram no período da guerra, os Estados Unidos desenvolveu para mandar comida para os soldados comiam ali, sei lá, ervilha enlatada, atum enlatado, né? Comidas em latas. E essa tecnologia perdura até hoje, né? Então, para mostrar que tinha comida a todo momento, a qualquer hora do dia que podia ir no mercado e ia ter lá, sei lá, alguma coisa para te comer, os Estados Unidos, para mostrar a sua fartura, né, criou o supermercado, que é um lugar que pode ir a qualquer hora do dia para comprar alimentos, né? Coisa que não tinha, sei lá, na União Soviética, por exemplo, também no período de guerra na Europa, etc. Então agora agora a produção agrícola vai ter novas técnicas de se produzir, que é a mecanização, né? Então a gente vai colocar máquinas para trabalhar no campo, produzir mais em menos tempo, produzir mais em espaços menores, tá? Então, novas técnicas agrícolas, disseminação de novas sementes. Que sementes são essas? São as sementes aqui, ó, transgênicas, os organismos modificados geneticamente, tá? Os transgênicos. Então, se investe a indústria química lá do pós-guerra, que ficou sem tanta utilização, começa a investir em pesquisas para modificar geneticamente as sementes para deixá-las mais resistentes a algumas pragas, a algumas intempéries da natureza, a determinados climas. Tu consegue produzir mais em climas frios, por exemplo. Tu consegue produzir mais em climas quentes também, tu não precisa de temperaturas tão amenas para produzir, etc. Então, começa a ter um investimento científico para modificar geneticamente essas sementes para que elas se tornem mais resistentes ao clima, às pragas biológicas, né, a gafanhotos, sei lá, enfim, por aí vai, a determinadas abelhas e por aí vai, né? Então, novas sementes, as sementes transgênicas, tá? Outra coisa também, se investe lá em biotecnologia, né? Que já falou aqui, ou biotecnologia. Então, agora a ciência, né? Como já falei aqui, a ciência se insere nessa agricultura, né? Com a Revolução Verde, a ciência se insere com a Revolução Verde, a ciência se insere no meio agrário, né? Se insere no primeiro setor da economia, isso que eu queria dizer, no setor primário da economia.
Então, tem investimento em biotecnologia, tanto para a produção de novas sementes, como, né, para fazer os agrotóxicos, por exemplo, né? E produtos da indústria voltados para a produção agrícola, né? Enfim, resolveu o problema da fome, isso tudo aqui? O que vocês acham? Que resolveu o problema da fome ou não resolveu? Não resolveu. Então, tudo isso aqui não resolveu o problema da fome. Tá? A gente ainda continua tendo famintos no mundo. Como eu já falei, a gente é em 7 ou quase 8, entre 7 e 8 bilhões de pessoas no mundo. A gente produz alimento para 14 bilhões de pessoas no mundo. No entanto, a gente só alimenta 6 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, a gente tem 1 bilhão de famintos. Por escolha, porque é uma escolha política de não alimentar esse 1 bilhão de pessoas, né? Tu tem que distribuir melhor os alimentos. Tu não precisa aumentar a produção de alimentos. Tu tem que distribuir melhor os alimentos, tá? Então, a Revolução Verde, de fato, quais foram os resultados da Revolução Verde? Aumentou, sim, a produção agrícola, mas não a produção de alimentos. Aumentou a produção de gêneros agrícolas, aumentou a produção agrícola. Por quê? Tu come soja no almoço, tu come trigo no almoço, tu come cevada no almoço, tu come, como é que é, sordo no almoço, tu come essas coisas no almoço? Não, porque tudo isso é ração para gado. Tá, tudo bem, tu come gado, mas nem deveria, né? Porque animais não são comidas. Mas, enfim, falando sério. Essa produção é tudo produção para me ligar. Tá gravando? Tô na tela de vocês. Tá. Tô, né? Tô. Tá. Então, grande parte da produção que aumentou a produção durante a Revolução Verde no Brasil nos anos 70 foi para alimentar, para fazer ração para gado. Mas daí tu vai falar, tá, professor, eu posso não comer soja no almoço, posso não comer trigo, posso não comer não sei o quê, mas eu como gado, eu como carne de boi e tal. Só que assim, tu tem 1 hectare, por exemplo, né? Tu tem 1 hectare para uma cabeça de gado. Uma cabeça de gado. Uma cabeça de gado, né? Enfim, esse gado aqui é o gado, tá? O gado, ele vai precisar, cada cabeça de gado vai precisar de 1 hectare, né? Porque, enfim, eles precisam se movimentar, etc. Daí passa aqui, não sei o quê, daí vai indo, começa pastando aqui, daí vem pastar aqui, daí vem pastar aqui, vai pastar aqui, enfim, em média, se coloca que tu consegue produzir uma cabeça de gado por hectare. Precisa de 1 hectare para produzir uma cabeça de gado, 2, no máximo 2, né? Aqui no Rio Grande do Sul se produz até 2, né? Mas em outros lugares que o clima, o tempo é mais quente, o clima é mais seco, a terra é mais rasa, tipo no Mato Grosso do Sul, tu consegue produzir uma cabeça de gado por hectare. Além desse hectare, tu precisa de mais uma outra quantidade de terra, sei lá, mais 1 hectare, para plantar soja, trigo,
para plantar, sei lá, cevada, para plantar não sei mais o quê, para plantar não sei mais o quê. E isso aqui vai ser ração, para alimentar esse gado aqui. Então, sei lá, vamos botar aqui, isso aqui precisa de 1 hectare para esse gado aqui. Não seria mais fácil todo mundo ser vegetariano e plantar alimento para a gente consumir aqui, ó, plantar beterraba, plantar nabo, plantar tomate, plantar batata doce, plantar, deixa eu ver mais o que, abobrinha, plantar aipim nessas propriedades aqui, seria muito mais sustentável, né? Perdão. Enfim, seria muito mais sustentável, tá? Mas, enfim, não quero ser vegetariano chato também. Mas, enfim, assistam documentários sobre isso. Tem aquele documentário Cowspiracy, que fala sobre isso, que seria muito mais ecológico a gente ter uma dieta vegetariana, por exemplo. O alimento que tu tem plantado nesse hectare não vai se plantar 1 hectare de grama, 1 hectare de milho, no caso. Como assim? Uma árvore leva 5 anos para crescer, uma vaca leva 7 meses. É exato. Uma vaca leva 7 meses, só que o cara sempre vai ter uma vaca aqui nesse hectare, né? Então, depois que aquela vaca vai para o abate, vão vir outras, vão vir outras, vão vir outras, vão vir outras, né? Mas, enfim. Tá? Então, o fato é que, com a Revolução Verde, se aumentou a produção agrícola, mas não a produção... se aumentou a produção agrícola, né? Mas grande parte disso é para fazer ração para gado, né? Isso não serve de fato para alimentar as pessoas mais humildes, mais pobres, aquele 1 bilhão que passa fome. Tá? Então, a Revolução Verde não solucionou a temática que iria, né, que ela foi desenvolvida para resolver a temática da revolução, a temática da fome, certo? Dúvidas, angústias, lamentações, objeções? Então, entre as consequências, a gente pode citar a própria fome, né, que ainda perdura no Brasil. Então, fome, né, ainda continua, não resolveu. Além disso, né, claro, teve um aumento da produção de alimentos, mas também teve um aumento da exportação. Então, os países desenvolvidos, que são os países onde mais tem pobres, onde mais tem famintos, não conseguem alimentar a sua população porque estão preocupados demais em inserir numa dinâmica global, né, numa dinâmica de exportação da sua produção agrícola, certo? Entenderam isso? E, além disso, aqui ó, no Brasil, aumentou a concentração de terras. Tá? Então, aqui, ó, uma média de 2% dos proprietários rurais tem 56% das terras agricultáveis. Ou seja, é uma estrutura fundiária extremamente concentradora. 2% dos proprietários do Brasil, 2% dos proprietários rurais, tem 56% das terras agricultáveis no Brasil. Tá? Por quê? Claro que, primeiro, por motivos históricos, né? Então, a gente tem primeiro, por motivos históricos, então a gente tem as capitanias hereditárias, né? Que foram as 13 capitanias hereditárias que foi instituída no Brasil colônia, lá em 1532, 34, sei lá.
Então, os motivos históricos, né, a concentração de terras, mas a Revolução Verde também contribuiu para que houvesse esse aumento na concentração de terras. Tá? Por quê? Porque o cara lá que é um latifundiário, que tem dinheiro, que tem capital, ó, cadê? Que tem capital para se inserir nesse tipo de agricultura, nessa agricultura comercial aqui, que consegue comprar técnicas modernas, consegue comprar técnicas modernas de produção, consegue investir em maquinário aqui, ó, consegue investir em maquinário, consegue investir em agrotóxicos, consegue investir em mão de obra qualificada, consegue investir em organismos modificados geneticamente, em técnicas modernas de produção, ele vai produzir em larga escala. Produzindo em larga escala, ele vai conseguir exportar muito mais. Exportando muito mais, ele vai gerar dinheiro, ele vai gerar capital. Né? Por outro lado, o agricultor de subsistência, lá, o minifúndio, o cara tem uma pequena terra e vende lá para o mercado local, por exemplo, pô, não vai chegar um momento lá que a propriedade dele vai, sei lá, ser atingida por uma praga de gafanhotos, por exemplo. Pô, daí o cara vai tomar uma ruim naquele ano, não vai perder a produção, ou a propriedade dele vai ser atingida pela chuva lá, por ventos fortes, vai derrubar a colheita toda dele, ele vai se lascar. O que ele vai fazer? Para a próxima produção, como ele não conseguiu dinheiro, porque a propriedade dele foi devastada por uma chuva, por uma praga, alguma coisa, vai ter que pedir um empréstimo do banco. Daí vai pedir um empréstimo do banco, juros, daí de repente dá alguma merda, ele não consegue se recuperar dessa tragédia financeira que ele se inseriu, né? Ou que ele foi inserido. Daí, sei lá, dá outro vendaval lá, ele perde grande parte da produção dele também, ele não tem como pagar o banco, o que o banco faz? Vai tomar a propriedade dele. E daí o banco vai vender essa propriedade depois, vai fazer um leilão, vai fazer alguma coisa. Quem que vai comprar essa propriedade dele? Essa propriedade pequena, desse pequeno produtor? Vai ser o grande produtor, vai ser o latifundiário que conseguiu se inserir na Revolução Verde. O cara que tem dinheiro, que tem capital para investir em técnicas modernas, em agrotóxicos, em maquinário, em mão de obra qualificada, vai pegar e vai investir em uma propriedade ali, vai aumentar o tamanho da sua propriedade, vai comprar a propriedade daquele fulano ali, que o banco tomou. Então, o cara, né, ele vai aumentar a concentração de terras dele e, consequentemente, vai aumentar a concentração de terras no Brasil, né? Isso aconteceu muito durante os anos 70 no Brasil com a Revolução Verde, que os pequenos proprietários não conseguiram se inserir nesse modo de produção de novas técnicas, de novas sementes, de biotecnologia, de mecanização, né? Então, pequenos proprietários que não conseguiram se inserir na Revolução Verde passaram a produzir cada vez menos, e vender cada vez menos. Porque um mercado, por exemplo, tipo o Zafari compra em grandes quantidades. Como o Zafari compra em grandes propriedades, ele vai comprar de vários pequenos produtores? Não, ele vai comprar direto de um grande produtor para alimentar toda a rede de mercado deles. Então, o cara que se inseriu nessa Revolução Verde, que consegue produzir mais e mais e mais, com o aumento da produção agrícola, vai conseguir vender mais. E vai conseguir comprar a propriedade daquele pequeno agricultor. Estão entendendo? Entenderam isso aí? Então, aumentou a concentração de terras no Brasil. Tá? Dúvidas, angústias, lamentações, objeções? Tá? Nenhuma dúvida? Show, então. Vamos seguindo.
E qual a solução para diminuir a concentração de terras no Brasil? Vou apagar, tá? Então, qual é a solução para diminuir a concentração de terras no Brasil? Alguém saberia dizer? O que pode se fazer para que a terra seja melhor distribuída? Porque a gente viu lá, 2%, 2% dos proprietários tem 56% das terras. Como diminuir esse número aqui? Como tornar a terra mais igualitária? Né? Porque no Brasil terra é poder. Né? Seguro de plantações para pequenos produtores já evita essa perda que tu deu no exemplo. Exato. Além disso, claro, investir na agricultura dos pequenos agricultores. Né? Mas tem uma lei para isso, que é a reforma agrária. Reforma agrária. Reforma, o que é uma reforma? Uma mudança agrária, né, diz respeito ao meio rural. Né? Então, uma mudança na concentração fundiária, na distribuição de terras no meio agrário, no meio rural. Tá? Quando que a reforma agrária foi feita no Brasil? Alguém sabe dizer? Estão um pouco participativos hoje. Então, já que ninguém hoje eu mesmo vou responder. A reforma agrária nunca foi feita no Brasil. Tá? Então, vários outros países da América Latina, Uruguai, Argentina, México, fizeram reforma agrária. Os Estados Unidos também fez a reforma agrária, lá na época do Lincoln. Enfim, às vezes a gente acha que reforma agrária é coisa de comunista e tal, mas não é. E a primeira vez que se ouviu falar em reforma agrária no Brasil foi lá com o João Goulart, em 1963, eu acho. O João Goulart ele assumiu a presidência de 61 a 64 e ele queria fazer uma reforma agrária capitalista no molde dos Estados Unidos. O que é uma reforma agrária capitalista? Bom, é a reforma agrária capitalista e a socialista. Né? A socialista, as terras são do governo. Então, o governo tem todas as terras agricultáveis, lá um conjunto de terras agricultáveis, e coloca determinados agricultores naquelas terras, né, para plantar determinada coisa. E o governo ele pode simplesmente tirar aqueles agricultores daquelas terras e botar em outros lugares a seu, né, conforme o seu planejamento de Estado e tal. Com uma reforma agrária capitalista, deixa eu tomar mais uma. Uma reforma agrária capitalista, o Estado
ele concede a terra a um determinado agricultor e dá a escritura da terra para esse agricultor. Então, agora aquela terra é dele, ele tem a escritura, ele tem a posse daquela terra. E o Estado não pode tirar ele de lá. Né? Ou, quer dizer, até pode, mas vai ter que pagar para isso. E outra, numa reforma agrária socialista, aquele agricultor ele não pode vender a terra, porque aquela terra não é dele, é do Estado. Ele pode trabalhar na terra. Então, o Estado concede a terra para ele. Numa reforma agrária socialista, capitalista, o agricultor pode vender a terra. Aquela terra lá é minha. Se quiser vender essa terra e comprar, surgiu a oportunidade de comprar uma outra terra num outro lugar muito melhor, muito mais barato, sei lá, eu posso. Tá? Então, essa é a diferença da reforma agrária. Existe reforma agrária capitalista. Bom, o João Goulart assumiu a presidência em 1961, governou até 64, né, quando sofreu um golpe militar. Né? Os militares foram lá chutar o João Goulart porque falaram que ele era muito comunista. Né? Ele era amigão dos chineses, etc. Né? A China, que todo mundo quer ter relações diplomáticas, amigáveis e comerciais com a China hoje, o João Goulart estava fazendo isso já em 1961. Né? Só que acusaram o cara de comunista lá em 1961 por causa da Guerra Fria. Bom, em 64 assumiu o excelentíssimo Marechal Castelo Branco. Né? E ele falou também em reforma agrária para conter determinadas lutas sociais, para evitar ressurreições camponesas. Né? Porque o João Goulart tinha falado lá, pô, a gente vai fazer reforma agrária no Brasil, né? Vai fazer reforma urbana, etc. E ficou uma grande expectativa dos camponeses sem terra, os camponeses que tinham pequenas propriedades, de que houvesse a reforma agrária. E com a gloriosa contra-revolução militar de 1964, o Castelo Branco falou que ele ia fazer a reforma agrária de fato, para conter a revolta desses camponeses, né? Para evitar insurreições contra o governo militar. Só que ele falava que primeiro ele ia ter que medir as propriedades rurais do Brasil, né, de todo o Brasil, das regiões do Brasil, para medir ver quanto era possível, quantos hectares uma família de camponeses precisava para sobreviver. Obviamente, tu não precisa ser muito inteligente para saber que isso daí nunca saiu do papel, né? Que nunca, de fato, as propriedades rurais foram medidas no Brasil e nunca foi feito esse estudo aprofundado, pelo menos durante a ditadura militar, né? Porque tudo andava a passos lentos e ainda anda no Brasil, né? Então, o Castelo Branco ele fez o Estatuto da Terra. Vou escrever aqui, ó. Estatuto da Terra. Estatuto da Terra. Então, uma lei criada em 1964, durante a ditadura militar. Ditadura militar. Né? Porque lá, quando o Castelo Branco falou a gente vai fazer a medição das terras, das propriedades, etc., blá, 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 um ministro dele, o ministro do Desenvolvimento Agrário, alguma coisa assim, falou, olha só, o governo do João Goulart já fez isso, já mediu as propriedades e tal, já fez uma lei similar, quer dizer, não mediu as propriedades, mas já fez uma lei similar a isso que tu está falando aí, que foi o Celso Furtado, Celso Furtado, acho que é o nome do cara que fez essa lei, que era ministro do Jango, e fez o Estatuto da Terra. Daí, em 64, a ditadura militar aplicou esse Estatuto da Terra, que
enfim, coloca uma função social da Terra, né? O Estatuto da Terra fala que a Terra tem uma função social, né? Então, que é respeitar o meio ambiente de maneira racional e adequada, ou seja, produzir de uma maneira racional e adequada os gêneros agrícolas, etc., cumprir a legislação trabalhista, ou seja, não escravizar ninguém. Isso é o artigo que está, enfim, daí isso virou o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, mas, enfim, criado uma lei, né? O Estatuto da Terra cumpria a função social da Terra. O que mais queria falar aqui? Cumpria a função social da Terra, né? Produzir alimento de uma maneira racional e adequada. E instituiu também aqui o módulo rural. O módulo, isso que eu ia falar, módulo rural. O que é módulo rural? Módulo rural é o tamanho, vou escrever aqui, tamanho da propriedade. Tá? Então, módulo rural é o tamanho de uma propriedade que uma família com mais ou menos 4 pessoas precisa para tirar o seu sustento. Tamanho da propriedade, sustento. Tá? Então, tamanho de uma propriedade que uma família... tamanho da propriedade agrária é capaz de fornecer o sustento e o progresso de uma família de mais ou menos 4 ou 5 pessoas. Tá? Essa propriedade... Perdão. Essa propriedade rural varia de região para região, né? Porque vocês vão... porque é uma propriedade, por exemplo, no Nordeste, que tem uma... Espera. Tá, vamos de novo. O módulo rural, que é o tamanho de uma propriedade que uma família precisa para tirar o seu sustento, vocês estão vendo aí, deixa eu botar mais para cá. Aí. Então, o módulo rural, vamos de novo, o módulo rural, que é o tamanho de uma propriedade que uma família precisa para tirar o seu sustento, varia de região para região no Brasil. Por exemplo, vocês vão ter que concordar comigo, deixa eu ficar aqui, vocês vão ter que concordar comigo que uma região, por exemplo, no Nordeste, ela precisa ser muito maior, porque o solo é mais infértil, o solo é mais raso, o solo é mais pobre, etc. Então, no Nordeste, uma pessoa precisa de uma propriedade muito maior do que, por exemplo, no Sul, que o solo é aquela terra roxa, né? Aquela terra preta. O solo é muito mais fértil, é um solo mais antigo, né? Com, enfim, um solo vulcânico e por aí vai. Então, no Sul, que é uma terra muito mais rica em nutrientes, a pessoa precisa de uma propriedade menor do que o Nordeste, que é um solo mais raso, a pessoa precisa de uma terra maior. Né? Entenderam isso? Sim, entenderam? Alguém fala alguma coisa, por favor? Tá. Então, no Nordeste, tu precisa de uma propriedade maior para tirar o seu sustento, né? Porque o solo não é tão fértil. Então,
Aqui no Rio Grande do Sul, a média do modo rural é de mais ou menos 15 hectares. Tá? Então, no Rio Grande do Sul, o modo rural é mais ou menos de 15 hectares. Você precisa de 15 hectares para tirar o seu sustento e a sua família produzindo determinadas coisas. Óbvio que vai depender do que tu vai plantar, óbvio que vai depender, claro, do tamanho da propriedade, vai depender do solo, vai depender se chove mais, se chove menos, vai depender do ano. Enfim, mas é uma média, tá? 15 hectares em média, tá? Vai depender se é uma área de encosta, vai depender se é uma área plana. Se é uma área plana, tu vai precisar de menos terra. Se é uma área de encosta, tu vai precisar de mais terra. É uma área de cultivo mais difícil, tudo vai variar. Mas, enfim, é uma média, mais ou menos 15 hectares. Tá? Então, a gente sabe aqui, ó, o modo rural. Vamos botar aqui, ó, cerca de 15 hectares. HC 15 hectares. Aqui, ó. 15 hectares. Tá? Então, o modo rural, além do Estatuto da Terra, instituir o modo rural, ele instituiu o conceito de número 1, aqui, ó, minifúndio. Minifúndio é uma propriedade menor que o modo rural. Propriedade menor que o módulo. Então, ou seja, toda propriedade com menos de 15 hectares é um minifúndio. Tá? Certo? No Brasil, ó, 74% dos imóveis no Brasil são minifúndios. 74% dos imóveis rurais no Brasil são minifúndios. A grande parte dos imóveis rurais no Brasil tem menos que 15 hectares. Tá? E que ocupam 15% da área. Então, olha só que diferença. 74% dos imóveis rurais do Brasil são minifúndios, só que eles ocupam só 15% da área, eles ocupam uma área muito pequenininha. O resto é tudo latifúndio. Mas a gente tem diferenças de latifúndio. Então, tem o minifúndio, né? A gente tem o número 2 aqui, ó, empresa rural. Empresa rural, então uma área, ó, então aqui, ó, área até 600 vezes o MR, o módulo rural, tá? Então 600, vamos ver, 600 vezes 15 vai dar 0 aqui, 130, aqui 0,6009. Então, uma propriedade com até 9 mil hectares é considerado uma empresa rural. Só que para tu ter uma empresa rural, ela tem que ter mais de 50% ou mais da área plantada. Certo? 50% ou mais da área plantada. Tá? Então, minifúndio é uma propriedade menor que o módulo. Né? Então, menor que 15 hectares. Empresa rural, tu tem uma área até 600 vezes o modo rural e tu tem que ter uma área de 50% ou mais plantada. Tá?
Número 3 aqui, ó. Número 3. Latifúndio improdutivo. Latifúndio improdutivo é uma área também até 600 vezes o módulo, área até 600 vezes o módulo rural, o MR, só que tem menos de 50% da área plantada. Tá? Então, por exemplo, eu vou lá e meço uma propriedade lá, tem, sei lá, 5.000 hectares. Ó. Tem 5.000 hectares de propriedade do fulano. Ó. Tem mais de 50% da área agricultada. Isso aqui é agricultada, é uma empresa rural. Agora, se não tiver, se eu vou lá, meço a propriedade do fulano lá, ó, meço a propriedade do fulano, isso tem, sei lá, 20% da área plantada, daí é um latifúndio improdutivo. Professor, o que vai acontecer com esse latifúndio improdutivo? Esse latifúndio improdutivo, ele vai sofre a reforma agrária. Tá? Então, por exemplo, sei lá, o INCRA lá, alguma coisa, alguma entidade do governo vai lá, mede a propriedade do fulano, vê que tem, sei lá, 5.000 hectares, só que só 20% dessa propriedade está agricultada, né? Está agricultada, está plantada, tem alguma coisa plantada, o resto da propriedade ele não usa, não sabe, não usa. Pela lei, isso é lei, tá? Ó, a terra tem que ter uma função social, a terra tem que ter uma função social. Função social. Qual que é a função social da terra? Plantar alimento, plantar alguma coisa. Ah, o cara tem lá, sei lá, 5.000 hectares, ele só planta lá em 500 metros, planta milho lá em 500 metros. O resto ele usa para andar a cavalo, ele não pode, ele tem que cumprir uma função social. Tá, tudo bem, ele pode ter áreas, daí sim, ele está cumprindo a função social dele, que é gerar lucro, etc. Né? Mas se ele só tem a propriedade abandonada lá, a propriedade não cumpre uma função social. Tá? Isso é lei, está na Constituição, tá? Da terra, etc. É lei, tem que cumprir a função social. Se não cumpre a função social da terra, sofre a reforma agrária. Tá? Sofre a reforma agrária. Daí o governo pega essa terra aí e distribui, né, sei lá, para o MST, distribui para os agricultores e etc. Tá? Número 1, número 2, número 3, número 4. Número 4. Latifúndio improdutivo. Então, o latifúndio... perdão. Latifúndio improdutivo já foi. Latifúndio por dimensão. Então, o latifúndio por dimensão, se o latifúndio aqui é uma área até 600 vezes um módulo rural, o latifúndio por dimensão vai ser uma área maior ou mais do que 600 vezes um módulo rural. Tá? Então, o módulo rural, por exemplo, que é 15 hectares,
uma propriedade de 10 mil hectares é considerada um latifúndio por dimensão e vai sofrer a reforma agrária. Sofre reforma agrária. Professor, mesmo se tiver mais que 50% da área agricultável, sim, porque a Constituição brasileira, as leis brasileiras, a jurisprudência brasileira fala que tu não precisa de uma propriedade tão grande para tirar o teu sustento. Tu ter uma propriedade tão grande assim não é ético tu ter uma propriedade tão grande para tirar o teu sustento. Tu não precisa de uma propriedade tão grande para tirar o seu sustento. Por isso tu vai sofrer reforma agrária. Porque vai ter canto da tua propriedade lá que tu nem conhece, tu nem sabe, né? Então, tu não precisa daquela propriedade inteira. Tu ter, né, enfim, tu vai ter Claro, o Estado brasileiro não vai te deixar sem nenhuma terra, né? Ele vai tirar lá, sei lá, o modo rural, né? Se o modo rural é de 15 hectares e tu tem uma propriedade de 10 mil hectares, o latifúndio seria que tu tivesse até 9 mil hectares. Então, esses 1.000 hectares vão passar para a reforma agrária, certo? E o resto daí pode ficar contigo. Daí ele te adequa dentro do latifúndio da empresa rural, né? Se tu tiver os 50% da área agricultável. Tu pode ter um latifúndio por dimensão e um latifúndio improdutivo. Tu pode ter uma área com mais de 600 vezes um modo rural e com menos de 50% da área agricultável. Daí tu vai sofrer reforma agrária, porque tu não está cumprindo com a função social da terra. Que mais que eu ia falar? Só que, hoje em dia, o que acontece? Tu tem uma puta de uma propriedade lá 600 vezes maior que o modo rural. Daí o que acontece? Tu divide a tua propriedade em 4 partes, por exemplo. Daí uma parte fica no teu nome aqui, Bruno, por exemplo. Daí uma parte eu boto no nome da minha mãe, daí uma parte eu boto no nome da minha sogra e uma parte eu boto no nome do meu filho. Né? Tá dividida a propriedade. Eu estou dentro do latifúndio, ou da empresa rural. Né? A propriedade teoricamente, é do mesmo dono, mas pela lei, pela legislação, não. Uma parte pela lei, uma parte vai ser minha, uma parte da minha mãe, uma parte do meu filho, uma parte da minha sogra. Então, eu consigo burlar a lei utilizando isso aqui, que é muito comum no Brasil hoje. Tá? Então, já fechou o nosso horário, falta 2 minutos aí para 11h55. Alguém tem alguma dúvida? Querem tirar um print? Querem, enfim, fiquem à vontade aí. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Estou aqui ainda. Vou deixar a tela para vocês. Estou aqui bebendo uma água. Se não, adiós até a semana que vem. Espero nos reencontrarmos logo. Né? Espero que vocês todos já tenham se vacinado, pelo menos com a primeira dose. E até mais. Se cuidem.